Veja hoje, cooperativismo brasileiro em alerta. Setor está de olho na reforma tributária e seus impactos. O ato cooperativo seja respeitado, regulamentado. Apesar de não estar em debate, defender o ato cooperativo é a missão do conglomerado. Merecem o respeito da legislação brasileira. E ainda, começa oficialmente a colheita dos cereais de inverno. Alto Vale sai na frente e já vê crescimento. O agricultor vai ter uma renda adicional. O objetivo para 2022 é incrementar ainda mais o programa para que novos produtores possam aderir. Um passo importante para a economia de Santa Catarina. Seja alertando a sociedade ou saboreando os resultados de campo, o programa Cooperativismo e Notícia está chegando com muitas novidades. Então, nos deem licença para começarmos mais essa jornada cooperativa. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O Brasil está vivendo a expectativa da aprovação da reforma tributária. E o Senado, que é o comitê revisor dessa PEC, já tem uma base pronta para ser votada em plenário. Enquanto isso não acontece, o sistema cooperativista segue em alerta para não ser surpreendido. O objetivo é garantir o que já está na Lei 5.764, de 1971, que rege todo o sistema, inclusive em relação aos tributos. Em Santa Catarina, há um movimento forte em defesa da nossa causa. Você sabia que 12% da humanidade tem ligação direta com o cooperativismo? E que hoje somos mais de 1 bilhão de associados ao redor do mundo? Por acaso, alguém lhe disse que no planeta existem mais de 250 milhões de agricultores cooperados? Bom, se não lhe disseram, lhes digo agora. E aqui no Brasil esse movimento não é muito diferente não. Hoje somos 17 milhões de cooperados em mais de 4.800 instituições devidamente registradas que juntas fizeram um movimento econômico de 655 bilhões de reais. E não é só isso. Entre tributos, salários e benefícios, o Estado recebeu 31 bilhões de reais só no ano passado. Mas apesar disso, ainda tem gente que não entendeu essa lógica global. Esse movimento só ganhou força porque as pessoas decidiram se unir para ganhar o respeito da sociedade. E ao se unirem, elas criaram as cooperativas, uma relação que está implícita na Constituição Federal, com seus direitos e deveres. Mas agora, a PEC da reforma tributária pode mexer com essa relação prevista em lei, como, por exemplo, taxar 2 vezes os pagadores de impostos, o cooperado e a cooperativa. Por isso, o setor se movimenta em todos os sentidos para que a PEC da reforma, já finalizada, respeite o regramento previsto no ato cooperativo, para o bem de toda a sociedade. Dentro desse contexto, nós temos que ter um tratamento muito específico para o que nós chamamos de ato cooperativo, que é a relação entre o cooperado e a cooperativa, entre a cooperativa e o cooperado, e até entre cooperativas, para a realização dos objetivos da cooperativa e dos seus cooperados. Esse adequado tratamento tributário ao ato cooperativo é garantido pela Constituição Federal, mas nem sempre tão bem interpretado e nunca foi muito bem regulamentado. Portanto, toda vez que se mexe nisso, se sobra insegurança e nós ficamos sempre com receio de que a cooperativa venha a ser tributada de uma maneira errônea. Porque quem é tributado, na realidade, é a pessoa física cooperado. A cooperativa é um prestador de serviço que realiza seu serviço para o cooperado.
não tem sentido ela ser tributada. Essa interpretação tem que ser defendida politicamente, diante do Congresso Nacional, que é onde está sendo discutida a reforma tributária, com os deputados de cada estado da federação e, de uma maneira muito especial, nesse momento, com o Senado Federal. Os senadores é que estão com a grande palavra no momento da discussão do ato cooperativo. Então, o que nós estamos fazendo é uma grande chamada para que vocês mostrem a realidade das cooperativas nos seus estados, nas suas regiões, para os senadores do seu estado, para os deputados da sua região, para que esse processo de compreensão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo seja respeitado, regulamentado, e as cooperativas possam continuar criando momentos de desenvolvimento, de felicidade, de prosperidade para as pessoas que estão aí na base. Caso haja mudanças, os impactos podem ser severos, com a incidência da chamada bitributação. A ideia é defender a tese, já garantida em lei, para o bem de todo o sistema. Exemplificando, aqui nós temos milhares de cooperados que se servem da sua cooperativa para realizar a sua atividade econômica e, obviamente, usufruir do mercado. Sem a cooperativa, eles estariam relegados ao abandono, não teriam capacidade individual de estarem participando do mercado, portanto, fazendo realizar o seu sonho da família. E pelo Brasil hoje já são muitos milhões de cooperados que nós acreditamos merecem o respeito da legislação brasileira. Quem mais grita vai levar, e essa parte é que a gente não é bom. O sistema cooperativo ou o agronegócio, ele é um pouco mais reservado, então as pessoas não gostam de fazer algazarra, fazer bandalheira, então a gente vai sofrer um pouco, mas a gente vai tentar buscar da forma ordeira, da forma certa, conversar com os nossos políticos, representantes que Santa Catarina tem, que o Paraná tem, que o Rio Grande do Sul tem, do agro, para ver se a gente reverte essa situação ainda. Entre os senadores catarinenses, há unanimidade em defesa do setor cooperativista. E todos, indistintamente, prometem buscar apoios para manter o regramento já previsto. Conteúdo e abrangência são fundamentais para o tipo da economia socialmente mais justa que nós queremos para o Brasil. As cooperativas, as associações e todas as formas solidárias de organização precisam desse dispositivo, de forma que, tanto pelo autor, quanto pelo que isto representa para Santa Catarina e pela importância que isso tem para o Brasil, eu estou absolutamente afinado com o compromisso de lutar pela emenda que preserva o ato de natureza cooperativa. O cooperativismo é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Brasil e especialmente para Santa Catarina. Hoje, este setor representa mais de 10% do PIB do nosso estado. São mais de 3 milhões de catarinenses associados em 251 cooperativas. Portanto, nós não podemos permitir que a reforma tributária prejudique o setor cooperativo. A reforma tributária precisa facilitar, simplificar, desburocratizar e incentivar quem trabalha e quem produz. O senador Jorginho Melo, via comunicação direta, se colocou à disposição do setor, dizendo que vai trabalhar para que o cooperativismo não sofra nenhum impacto com a reforma. Enquanto o plenário do Senado não vota, o sistema se mantém ligado para não ser surpreendido. O quadro Relembrando dessa semana vai resgatar uma matéria feita em julho do ano passado, quando a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, definiu regras sanitárias para combater a pandemia da Covid-19. Essa campanha serviu como alerta nacional para todas as agroindústrias do país. A ideia era proteger a cadeia. Revejam como foi. Rostos anônimos de gente trabalhadora, muitos escondidos nos rincões desse país, formam o retrato de um Brasil do bem. Pessoas que carregam a responsabilidade de alimentar o mundo
Esse exército de ídolos, nem sempre valorizados como deveriam pela sociedade, são os personagens de um filme que está ganhando as telas. Idealizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a campanha Alimente a Esperança mostra o trabalho desenvolvido por setores essenciais como de suínos, aves e ovos, além de seus colaboradores. Criada pela agência Capela, a campanha reforça a união de uma área responsável por alimentar mais de 150 países mundo afora. Temos algo para contar que é uma verdade. Nós produzimos alimentos e já enfrentamos outros desafios. Vencemos porque nos preparamos para isso. Foi então que surgiu o novo coronavírus e surpreendeu o mundo. Por isso, é de um outro alimento que queremos falar com você agora. O alimento do amor à vida. Neste momento, pessoas estão em casa cuidando de si e dos mais vulneráveis. Pessoas estão na linha de frente se arriscando para salvar vidas. Pessoas estão no campo e na agroindústria trabalhando para que não falte comida na mesa das famílias, todos unidos pelo mesmo sentimento de proteção ao outro. A história nos ensina que é assim que superamos os momentos mais difíceis e que saímos mais fortes deles. Esse é o legado que vamos deixar aqui e agora. Cada um de nós tem algo valioso que nos permite ir além. O amor de cada um alimenta todos. O segundo vídeo da série foca especialmente nos cuidados com o trabalhador. Depois de um dia de trabalho, nossos colaboradores retornam para suas famílias para um merecido descanso. E levam com eles uma certeza: nos deslocamentos, na hora de fazer compras, ao chegar em casa, é preciso estar atento aos cuidados com a higiene. Todos fazem a sua parte porque estão conscientes da importância de cada gesto. Colocamos dentro de um saco plástico para direcionar para a lavar. Sanitizamos as maçanetas das portas com álcool, abrindo cortinas e janelas diariamente. Higienizar as mãos e a chave. Seguros e protegidos em seus lares, nossos colaboradores compartilham momentos de alegria e de felicidade. Água fresquinha para comer. Mesmo à distância, seus corações estão conectados e cheios de esperança. Tudo bem com vocês? Tudo certo. É assim que eles continuam a cumprir a sua missão, protegendo aos que mais amam e trabalhando para garantir a comida na mesa de todas as famílias. Busquem da melhor forma passar esse momento. O amor de cada um de nós alimenta a todos. Mensagem da Associação Brasileira de Proteína Animal. A BPA entende que o comprometimento de cada um alimenta a esperança de todos. Depois dos comerciais, vamos mergulhar nos cereais de inverno e acompanhar a colheita no Alto Vale do Itajaí. O programa lançado pelo governo criou um cenário animador. Dá para fazer essa cultura de inverno aí. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição.
Sicoob, somos feitos de valores. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a Ceasa, Cidasc e Epagre e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. O que parecia uma ideia meio distante, sem peso, se transformou em um fenômeno. Estamos falando do programa de cereais de inverno, quando a Secretaria instituiu a parceria com as cooperativas via Fecoagro e apoio da Epagre. Adeptos apareceram e a trilha formada ficou mais robusta. Com a previsão de safra recorde, o Estado se agiganta na busca de suprimentos para suprir a deficiência do milho. A equipe do Cooperativismo Notícia esteve no Alto Vale para acompanhar a colheita oficial dos cereais de inverno. Apenas uma estrada de terra separa o verde da cebola do amarelo do trigo. Culturas que ganharam a simpatia do produtor do Alto Vale do Itajaí. A cebola já está consolidada, é fato. O trigo ainda busca autoafirmação. Mas os primeiros testes mostram um cenário animador. O governo do estado apostou na produção de cereais de inverno, os agricultores aderiram ao programa e as agroindústrias, as maiores beneficiadas, já estão fazendo testes com esses cereais para a fabricação de rações para os animais. Obviamente que a área plantada aumentou significativamente, muito em função do preço pago pelo mercado. Mas de agora em diante essa deve ser uma tendência. Como maior exportador de suínos e aves do país, Santa Catarina busca eliminar um déficit de quase 5 milhões de toneladas de milho. E é aí que entra o cereal de inverno como nutriente para as rações. No caso específico do Alto Vale, toda a demanda colhida será destinada para o consumo animal. A Cravil, que abraçou o programa, vê novos horizontes se abrindo. O agricultor vai ter uma renda adicional. E junto com essa renda já tem uma cobertura de solo excelente, está fazendo uma rotatividade de cultura, né? E ao mesmo tempo está produzindo, fazendo um movimento econômico na região que até então não existia, né? Só na Cravil, esse movimento esse ano econômico, com o trigo e triticale e a preço de milho, deve movimentar aí uns 50 milhões de reais. É bom falar essas cifras para que Santa Catarina, que é tudo cercado de pequenas propriedades, né? E nem todas as regiões têm condições de produzir trigo de qualidade para farinha, comestível de pão, tem a oportunidade agora de produzir cereal para tratar os animais.
né, o que não tinha até então. Nessa safra aí realmente o produtor aderiu, né, ao plantio do cereal de inverno, tanto do trigo quanto o do triticale. O comportamento dos materiais, na grande maioria dos casos, é um comportamento bem satisfatório, muito bom assim para a nossa região. A região do Alto Vale é uma região que caracteriza-se por um clima, principalmente nos meses de setembro e outubro, bastante úmido, o que limitava muitas vezes o interesse do produtor em plantar esses cereais. E a adequação da tecnologia para essa região fez com que o produtor que está colhendo está obtendo resultados aí bem interessantes. O início oficial da colheita, realizada na propriedade do seu Osni, trouxe para o Alto Vale o alto escalão do governo. Porque a parceria entre o Estado e as entidades cooperativistas deram o impulso que o programa precisava. Nós estamos fazendo a abertura oficial, né, da colheita dos cereais de inverno. O primeiro ano em que nós estamos colhendo cereais de inverno para a fabricação de ração. As agroindústrias e cooperativas ganham mais um produto para oferecer para as agroindústrias para transformar em ração para a atividade da suinocultura e da avicultura. Portanto, um passo importante para a economia de Santa Catarina, que passa a ter mais alternativa para a fabricação da ração, além do milho. E por isso quero agradecer aqui a Cravil, que liderou, que abraçou essa causa, que já está produzindo resultado na prática, tanto é que nós estamos celebrando hoje a colheita na propriedade do seu Osni. Um avanço muito importante que o agronegócio catarinense passa a incrementar mais uma renda para o produtor, passa a fazer rotações de cultura de forma correta, permitindo a alternância dos cultivares e permitindo também que o produtor passe a ter mais uma renda durante o período do inverno, e o agronegócio, principalmente as agroindústrias, agradece por ter mais fonte de matéria-prima aqui em Santa Catarina, agregando valor aos nossos produtos que são exportados para o mundo inteiro. A FECOAGRO é parceira da Secretaria da Agricultura em todos os projetos, todos os programas que ela implementar, porque as cooperativas elas são a ponta, o contato direto com o agricultor. O negócio efetivamente é feito através das cooperativas e a FECOAGRO, como coordenadora dos projetos, ela está liderando o encaminhamento dos plantios. As cooperativas, de modo geral, se manifestaram interessadas no programa de incentivo a cereais de inverno, mas a Cravil, em particular, assumiu com mais força, até porque aqui na região é um pouco diferente lá do oeste, onde lá no oeste o destino do trigo ou do produto de inverno normalmente é para farinha. Aqui não é esse o objetivo da cooperativa, da Cravil, é realmente colocar o produto para a fabricação de ração. Então toda a produção que está sendo colhida aqui vai ser destinada à ração, diferentemente do que acontece no oeste. E isso é bom, porque é um bom modelo, um bom exemplo, e vale a pena quando uma cooperativa assume a intenção de ajudar, isso dá resultado. Já fomos aqui em Tuporanga o maior produtor de suíno, depois já fomos o maior produtor de batatinha inglesa, depois somos uns grandes produtores também de mandioca, que essa Bela Vista só dava mandioca. E agora veio da cebola, tem o do milho, agora, para surpresa nossa, muito agradável, né? É a aceitação da população do nosso meio rural em plantar o trigo, né? Serve para alimentos para nós, como também alimento para a ração dos animais. E com isso é o útil agradável, porque está preservando o terreno, fazendo cama para dar adubação, né, verde, e também dando, se não dá muito lucro, mas também não perde dinheiro. E em seguida nós teremos ou a safra do milho, que é muito bom, é igual ao oeste catarinense, com 150 sacas de milho por hectare, também se colhe aqui, como também a soja, né, que hoje também é muito grande. Então eu acho assim que houve um encaminhamento muito bom nos últimos anos aqui, né? Hoje a nossa agricultura aqui é muito técnica, é difícil ter um agricultor que não tem todas as suas terras com possibilidade de irrigação, né? Que tem, nós temos um terreno muito fértil também em água aqui nessa região, e com isso então nós vamos estar contribuindo muito. Por isso que hoje o nosso movimento econômico, inclusive da agricultura, aqui é significante para o município. Com expectativa de colher algo em torno de 350 mil toneladas de trigo, a safra deste ano, em Santa Catarina, tem tudo para ser uma das melhores dos últimos 10 anos.
Esse volume representa um incremento de 100% em relação à safra anterior. Afinal, a área plantada aumentou 74%. O seu Osni, o anfitrião, é um exemplo desse movimento. Ele também usou mais áreas com os cereais de inverno. A cooperativa incentivou, daí eu parei com cebola, daí fui procurar outra planta. E como é que o senhor sentiu isso? Olha, comecei ano passado, fiz uma área mais pequena, deu um resultado mais ou menos, Certo. aí esse ano aumentei. E como é que se comportou a cultura? Olha, o clima não foi favorável esse ano. Certo. Eu até estava com medo que ia perder alguma coisa, mas deu certo, vai dar certo. As lavouras ficaram boas. Ficaram. Andou caindo umas partes, mas isso é normal. E dá para pensar para o futuro, manter a cultura? Dá para fazer essa cultura de inverno aí. Ainda mais que tem o grão garantido, né? Sim. Daí depois disso aqui bota só a gente essa palhada, né? E fica uma palhada boa, né? Fica. Essa é a Santa Catarina alimentadora do mundo. Afinal, aqui, o sol nasce para todos. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela audiência. E não esqueça, para rever os nossos conteúdos, é só acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Um grande e cooperado abraço para você e até semana que vem. Tchau!